Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Direito em 20 Minutos. E hoje nós vamos continuar no direito constitucional, que foi o tema da nossa última aula da semana passada, e eu vou tratar sobre um assunto que foi também bastante cobrado quando a gente fez aquela enquete lá no nosso grupo de estudos. Caso você não seja inscrito, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas lá no nosso grupo de estudos, nós fizemos uma enquete sobre os principais assuntos, e um dos assuntos, né, mais votados ali de direito constitucional foi quanto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu vou pegar esse tema e aproveitar para trabalhar em conjunto com o mandado de injunção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 12 anos. Tenho uma mentoria específica para você que quer estudar para o concurso de delegado e sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Ao longo dessa nossa jornada de estudar, enfim, de sacrifício, de prioridades, né, de realmente você abrir mão de grande parte ali do que você podia estar vivendo pelo menos, você se reconhece, se transforma em uma pessoa totalmente diferente. E eu falo que esse é o desenvolvimento pessoal que o estudo proporciona, e eu sou de fato um apaixonado por isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma atualização, seja referente a essas aulas teóricas que nós damos aqui, de direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, ou mesmo referente aos conteúdos mais motivacionais e os conteúdos informativos que a gente sempre tenta trazer para vocês, sempre que sai uma notícia, alguma movimentação aí de concursos para a carreira de delegado. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como eu já havia adiantado para vocês, hoje o tema da aula é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a gente vai aproveitar o gancho para falar das omissões constitucionais ou inconstitucionais e vamos falar também do mandado de injunção. Para isso, a gente precisa trabalhar alguns aspectos introdutórios, principalmente no que refere ao controle de constitucionalidade, para a gente poder desenvolver aí os dois temas que a gente vai tratar com vocês. Primeiro ponto, sobre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Eu quero que vocês entendam esses pressupostos como se eles estivessem encadeados entre si. Por quê? Quando a gente fala em Constituição rígida, inevitavelmente nos remete à ideia de supremacia da Constituição e, por consequência, à ideia de compatibilidade vertical das normas. E o que quer dizer isso? Olha, no nosso ordenamento jurídico, nós temos uma norma que ela é superior, que ela é fundamento de validade das demais normas. Então, nós temos a Constituição e abaixo da Constituição, nós temos as nossas leis, né, infraconstitucionais. Leis, decretos, regulamentos, etc. Todo ato de caráter normativo. Mas fato é que o professor Novellino, ele trabalha no seu livro falando, ou pelo menos trazendo essa distinção, de que alguns doutrinadores apontam que esse fundamento de validade deve ser apenas formal, enquanto outros sustentam que esse fundamento de validade deve ser formal e material. Mas fato é que, em razão dessa hierarquia, né, em razão dessa compatibilidade vertical, nós temos um sistema hierarquizado de normas. E eu coloquei aqui, fazendo um parênteses com vocês, sobre as normas constitucionais originárias e as emendas constitucionais. Nós sabemos que as normas constitucionais originárias são aquelas fruto do Constituinte originário, lá de 88. E as emendas são fruto do poder constituinte derivado, ou seja, aquele poder que veio reformando a Constituição e trazendo ali alterações no seu texto. Então, essas são as emendas. E o ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existe uma hierarquia entre normas constitucionais originárias e emendas constitucionais? A doutrina fala que, em regra ou a princípio, não existe uma hierarquia entre normas constitucionais, inclusive com relação às emendas. E não há que se falar em uma superioridade dessas normas. Entretanto, em que pese não haver essa hierarquia, as emendas constitucionais, elas devem observar a forma de estruturação, a forma do processo legislativo, e caso não observem, aí sim elas poderiam ser consideradas inconstitucionais. Então é só a gente pensar uma emenda constitucional que não observou lá o quórum de votação, por exemplo. Ferindo essa regra formal, essa emenda constitucional seria inconstitucional, beleza? Vamos seguindo aqui. A gente fala agora um pouco sobre as formas de controle de constitucionalidade. E aqui eu vou passar muito brevemente,
porque o nosso ponto principal aqui é a distinção entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Mas quando a gente fala de formas de controle, a gente pode falar em diversas classificações, e a primeira delas quanto ao momento. O controle podendo ser preventivo, ou seja, antes da promulgação da lei, ou repressivo após a promulgação da lei. Quanto à natureza do órgão, a gente pode falar em um controle político, jurisdicional ou misto. E aqui o português nos socorre. Político feito por órgãos políticos, né, sejam por órgãos que fazem parte ali da estrutura política de um determinado Estado, jurisdicional pelo próprio Poder Judiciário, e aí então aquele controle misto podendo ser feito em parte pelos dois. Quanto à finalidade, aqui eu quero que vocês fiquem atentos. Nós temos o controle concreto, também chamado de incidental, por via de defesa ou de exceção, e temos também o controle abstrato. E aqui eu quero trabalhar essa diferença com vocês. O abstrato também podendo ser chamado de via de ação, via direta ou via principal. Qual que é a ideia que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala em controle abstrato e controle concreto? Veja só, no controle concreto, a questão constitucional, ela será discutida, ela será resolvida como pano de fundo. O que que eu quero dizer com isso? É que o que está sendo colocado em julgamento, o que está ali como objetivo principal, é a resolução de uma demanda em concreto. Então vamos pensar num contrato entre duas partes em que se questiona ali a validade de uma determinada cláusula, apontando ofensa, inclusive, ao princípio da isonomia. Então perceba que tem um fundo constitucional. E aí a questão é saber se essa lei que sustenta, né, a pactuação desse contrato e prevendo então essa distinção ali entre indivíduos, etcétera, ela seria constitucional ou não. Mas a bem da verdade, o que as partes querem é a resolução do caso concreto. Para elas, pouco importa se a norma é constitucional ou se não é constitucional. Ele quer saber da validade ou não do contrato que ele está questionando. Então aí se fala em um controle concreto ou por via de exceção, que é quando essa questão constitucional, ela vai chegar ali com um pano de fundo. Diferentemente, e fala-se também de um processo subjetivo, né, havendo as partes, diferentemente do controle concreto, aliás, do controle abstrato. No controle abstrato, não existe um pano de fundo. Ali, o ponto principal que você está querendo resolver é sobre a constitucionalidade ou não de uma determinada lei. Então, o STF, nesse caso, ele vai se pronunciar se aquela lei, se aquele ato normativo é constitucional ou não é constitucional. Não existe nenhum outro pano de fundo, não existe nenhuma outra lei para ser resolvida. É por isso que se fala em via de ação, via principal, tá certo? Então fiquem em mente aí com essa distinção principalmente. E quanto à competência, nós temos o controle difuso, concentrado e jurisdicional misto. Quando a gente fala em competência aqui, a gente já está adotando como premissa que o controle é jurisdicional, tá? Então, quando eu falo de controle difuso, significa dizer que todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, no caso, todo e qualquer juiz de qualquer comarca, enfim, de qualquer tribunal, pode aferir a constitucionalidade ou não de uma determinada lei, ali na resolução de um caso concreto. Quando eu falo de controle concentrado, significa dizer que apenas um órgão será responsável por apreciar a constitucionalidade ou não de uma determinada lei, aí no nosso caso é o STF. E um controle jurisdicional misto, que é o nosso caso, o caso do sistema brasileiro, ele permite tanto o controle de constitucionalidade difuso, realizado por todo e qualquer juiz, por exemplo, quanto o controle concentrado, que seria aquele realizado pelo STF. E aí o questionamento que se faz é o seguinte, olha, todo o controle de constitucionalidade concentrado será abstrato? Veja que, em regra, o controle concentrado, ou seja, nas mãos de um único órgão, ele vai ser abstrato, porque você vai estar discutindo ali, em tese, a constitucionalidade ou não de uma determinada norma. Então, em regra, é isso que acontece. E o inverso também é verdade. Em regra, o controle abstrato, aliás, o controle difuso, será, em regra, concreto, porque aí você vai discutir ali aquele caso concreto. Mas existe uma exceção que a doutrina traz, a jurisprudência traz, referente à representação interventiva, porque nesse caso vai ser um controle concentrado, né, realizado pelo STF e concreto, né, em razão ali de um processo subjetivo que existe às partes, enfim, que existe uma questão que vai ser discutida naquele ponto. Então, a doutrina aponta essa questão e é bom vocês já terem isso aí em mente. E aí a gente passa para um tema principal aqui da aula, que é o controle das omissões constitucionais. O que que eu quero que vocês entendam por omissões constitucionais?
Significa dizer que tem uma determinada norma constitucional. Ela previu a necessidade de uma edição, da edição de uma norma infraconstitucional para regulamentar aquele direito, e até aquele momento, aquela norma para regulamentar não foi editada. Então essa é a omissão inconstitucional. Quando eu falo em omissões, né, inconstitucionais, omissões constitucionais, você tem que se remeter necessariamente àquela classificação da eficácia, das normas constitucionais quanto à eficácia, do professor José Afonso. Por quê? O professor José Afonso diferencia entre as normas de aplicabilidade direta, né, que seriam aquelas normas que elas já nascem e já podem ser necessariamente aplicadas, não precisa de uma norma intermediadora. Existem aquelas normas de eficácia, que seria a norma de eficácia plena, né? Existem as normas de eficácia contida ou também restringível, redutível, seriam aquelas normas que, em que pese poder ser de plano aplicada, né, de logo aplicada, elas podem eventualmente, mediante a edição de uma lei, sofrer uma limitação. Por isso que se fala em eficácia redutível ou restringível. E, por fim, nós temos as normas de eficácia limitada. E essas normas de eficácia limitada, segundo o professor José Afonso, seriam aquelas normas que necessariamente demandam de uma atuação por parte do Congresso, por parte do Legislativo. E é aí onde entra as omissões constitucionais. Porque quando a gente fala em omissão constitucional e vamos já pensar aqui nos remédios, né, no mandado de injunção, na ação direta de constitucionalidade por omissão, a gente tem como objeto necessariamente uma norma constitucional de eficácia limitada. Perceberam então a questão? Isso aí vocês precisam ficar bastante atentos. E quando a gente fala de espécies de inconstitucionalidade, existem várias, claro, mas trazendo aqui para o nosso objeto de estudos, até em razão da brevidade do tempo, nós falamos eu trouxe para vocês, em inconstitucionalidade por ação ou omissão. Por ação é aquela que efetivamente tem uma ação, uma norma constitucional, e por omissão é aquela que não existe a norma, né? O legislativo ele está em mora. Fiquem bastante atentos. Por quê? Porque a simples inexistência de uma norma não implica dizer que há uma omissão inconstitucional. Isso é muito interessante, os doutrinadores trabalham muito isso, tanto o professor Novellino quanto o professor Pedro Lenza, eles dizem o seguinte: olha, deve haver o transcurso de um prazo razoável para que se revele, então, a mora do legislativo. Então, no texto de 88 está lá, uma norma constitucional prevendo a necessidade da edição de uma norma infraconstitucional. Então, em outubro de 88, significa dizer, então, que em 89 já poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, o mandado de junção não existia, né? Aliás, o mandado de junção existia, apenas o coletivo que não. Mas eu poderia já entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Não, porque em que pese haver essa omissão, não houve o transcurso de um prazo razoável. Hoje, principalmente na jurisprudência, eu vou trazer mais umas jurisprudências mais recentes para vocês vão ver que passados agora 20, 25, 27 anos, agora quase 30 da Constituição, nós já falamos agora, mais de 30, né? Nós já falamos agora de omissões inconstitucionais, porque já houve o transcurso de um prazo relevante a partir da entrada em vigor da Constituição e o julgamento de uma eventual ação, beleza? Então fiquem atentos com isso. E quando a gente fala em omissão constitucional, a gente pensa nesses dois remédios, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aqui eu trouxe para vocês a disposição das diferenças básicas entre um e outro. Mandado de injunção: assegurar direitos e liberdades constitucionais, assim como prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aqui é muito interessante, porque o professor Pedro Lenza, ele fala o seguinte: olha, se a gente for adotar a literalidade da Constituição, você vai ver que não é todo e qualquer direito individual ou mesmo coletivo, enfim, que pode ser assegurado por meio do mandado de injunção. Seriam somente aqueles direitos e liberdades, aqueles direitos e liberdades constitucionais ou inerentes a direitos como nacionalidade, soberania e cidadania. Só que tanto o STF quanto a maioria dos autores, eles têm uma interpretação mais extensiva, no sentido de se entender que é todo direito e garantia previsto na Constituição. Então não há essa limitação. Isso é interessante também no plano doutrinário, principalmente para uma prova subjetiva, para uma prova oral. Trata-se de uma ação de controle difuso, concreto,
Difuso, porque não é realizado somente pelo STF, né, em sede de controle concentrado, e concreto, porque se trata da resolução de um caso concreto, de um processo subjetivo, inter partes, que foi levado ali no judiciário. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão trata-se da defesa da ordem constitucional objetiva, ou seja, da força normativa da Constituição. O professor Pedro Lenza traz uma expressão que ele fala que é o combate à síndrome da ineficácia das normas constitucionais. Então você tem uma norma constitucional que ela não está exercendo, não está ali plenamente eficaz pela ausência de uma norma regulamentadora. Então a gente precisa combater essa síndrome de ineficácia. E é onde surgem esses dois remédios, né? Então, quando a gente fala de ADO, defesa da ordem constitucional objetiva, afinal de contas, não há um processo inter partes, não há litígio entre as partes. E, por fim, uma ação de controle concentrado, feito pelo STF, e abstrato, porque não há partes aqui naquele processo. Agora, eu vou tratar de diferenças básicas entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vocês vão ver que existem muitos pontos em comum. Primeiro, com relação ao parâmetro, as duas idênticas, né? Normas constitucionais que dependam ficou até um erro de grafia aqui, de alguma medida intermediadora dos poderes públicos, ou seja, normas de eficácia limitada, que foi o que eu disse para vocês. E aí, o STF com aquela interpretação extensiva. O objeto são as omissões constitucionais, né? E visando combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Legitimidade ativa é aqui onde a gente começa a já pensar em alguma diferenciação em algum grau. Por quê? No mandado de junção, lembra que eu falei para vocês, assegurar direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas referentes à nacionalidade, cidadania e soberania. Então, consequentemente, o legitimado para propor um mandado de injunção tem que necessariamente, e percebam que é uma conclusão lógica, tem que necessariamente ser o titular daquele direito à liberdade constitucional, prerrogativa de nacionalidade, soberania e cidadania. Percebam então que é aquele titular. Isso é qualquer pessoa, natural ou jurídica. O professor Pedro Lenza faz, inclusive, uma excelente discussão, traz uma discussão, se haveria a possibilidade de se reconhecer a legitimidade do, do, da pessoa jurídica de direito público impetrar mandado de injunção. E aí se conclui pela possibilidade, né, em razão de não haver essa restrição, pelo menos em âmbito constitucional e nem em âmbito legal. Mas fato é que, no mandado de injunção, o legitimado seria, então, esse titular, qualquer pessoa, física ou jurídica. Já na ação direta de constitucionalidade por omissão, os titulares, né, os legitimados, são aqueles mesmos previstos para a ADI e ADC, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, que está ali no rol do artigo 103 da Constituição. E aí, uma observação, claro, que a gente tem que fazer é a respeito do mandado de injunção coletivo. Por quê? Olha só, o mandado de injunção coletivo, ele não foi previsto no texto inicial da Constituição. Ele só veio depois, tá? E mais do que isso, mesmo antes da Lei 3.300, daqui de 2016, já se admitia, por analogia ao mandado de segurança e ao habeas data, a impetração de mandado de injunção coletivo. E a sistemática que se adotava era o regramento ali do mandado de segurança. Só que aí em 2016 veio a Lei 13.300 e trouxe expressamente a previsão e, por consequência, também os legitimados. Aí, no caso do mandado de injunção coletivo, os legitimados muda, e eu trouxe aqui o rol para vocês no artigo 12, vou deixar para a leitura de vocês depois. E também trouxe aqui o 103 da Constituição, trazendo os legitimados para ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Continuamos ali naquela análise da distinção. Legitimidade passiva também é a mesma, que são as pessoas estatais, autoridades e órgãos responsáveis pelas medidas necessárias. E por que se fala em medidas necessárias? E aqui também é interessante fazer um parêntese. Olha só, existem alguns doutrinadores que defendem que necessariamente essa ação direta de constitucionalidade por omissão, ou mesmo mandado de injunção, deve ser contra órgãos legislativos, porque o que se entende é que há uma mora legislativa, e aí, então, aquele órgão legislativo é o responsável pela edição daquela norma. Só que a maioria da doutrina e a jurisprudência caminha nesse sentido, de falar o seguinte: olha, não é simplesmente direcionada ao legislativo, pode ser também direcionada ao executivo, ao poder executivo, ou mesmo ao poder judiciário, desde que naquela função normativa. E claro, essa função normativa ela deve ser exercida com fundamento na Constituição, mas fato é que não há essa restrição, beleza? Agora, quanto à competência, e aqui também a gente já adiantou de certa medida.
O mandado de injunção, ele é de controle difuso limitado. E por que se fala de controle difuso limitado? Porque não é todo e qualquer órgão judiciário, não é todo e qualquer juiz que pode julgar um mandado de injunção. Existe uma previsão constitucional a respeito da competência para julgamento de mandado de injunção. E aí vocês devem se valer ali do artigo 102, do 102 e outros, né, da Constituição para ver, por exemplo, a competência do STF, de julgar determinados mandados de injunção, por exemplo, ah, vamos pensar aqui, atos do presidente da República, que seria ali, às vezes, alguma competência privativa ou mesmo de iniciativa, né, do presidente da República, aí no caso seria o STF. Temos também o STJ e o TSE. Já com relação à ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, por se tratar de um controle abstrato, concentrado, a competência vai ser sempre do STF. Havendo previsão de instrumento semelhante na Constituição do Estado, aí também a gente poderia falar de competência do TJ, beleza? Agora um dos pontos principais, e agora eu vou pedir licença aqui para superar um pouco aqui a premissa, a ideia aqui do quadro de 20 minutos, porque aí a gente vai estender um pouco mais. É com relação aos efeitos da decisão. E aqui é um ponto muito importante que eu não vou correr aqui com vocês, porque eu quero que realmente fique claro. Por quê? Quando a gente fala de efeito das decisões em sede de mandado de injunção, vamos tratar do mandado de injunção principalmente, inicialmente, tanto o STF quanto os doutrinadores entendiam que o STF deveria adotar uma corrente não concretista. E o que é se adotar uma corrente não concretista? É entender, ou pelo menos é fazer uma deferência ao princípio da separação dos poderes. Então, o judiciário não pode se imiscuir na atividade do poder legislativo e legislar. Então, o judiciário vai servir simplesmente para testar aquela mora inconstitucional, só para falar: olha, existe uma mora inconstitucional. Só que acontece, o tempo foi passando, a mora inconstitucional ela era ali efetivamente evidenciada, só que o legislativo não agia, não deixava ali essa mora, enfim, não saía daquele estado de inércia. E aí foi onde começou-se a discutir a possibilidade de adoção, né, de outras teorias, a exemplo das teorias concretistas. E aí nós tivemos aqui uma distinção, o professor Novellino faz a distinção entre concretista geral, individual e intermediária. O professor Pedro Lenz, ele tem uma classificação diferente que ele faz, em correntes não concretistas, em correntes intermediárias, concretistas intermediárias e concretistas não intermediárias. E dentro de cada uma, ele tem uma subdivisão. Eu acho mais didática essa classificação do professor Novellino, que ele limita. Olha, corrente não concretista e corrente concretista. A concretista, ela se divide em geral, individual e intermediária. O que quer dizer isso? Olha, na individual, aquele titular do direito que movimentou o poder judiciário, alegando ali uma omissão legislativa, né, uma omissão de ordem constitucional, inclusive, ele vai ter que ter o seu caso resolvido. E aí, nesse caso específico, o STF vai julgar e vai trazer condições para que aquele exercício, que aquele direito seja concretizado. Então, temos aqui uma corrente concretista individual. A concretista geral é diferente. Por quê? Na individual, o efeito é apenas inter partes. Somente aquele indivíduo que entrou com a ação, ou se for no caso de mandado de injunção coletivo, seria aquela classe, enfim, aquela coletividade, mas fato é que o efeito seria inter partes. Na concretista geral, para concretista geral, aqueles efeitos poderiam ser erga omnes. Todo e qualquer indivíduo que se achasse naquela mesma condição, ele teria então direito à concretização daquele seu direito, daquela sua liberdade constitucional. Agora, a concretista intermediária, ela faz um balanço. Ela fala o seguinte: olha, tudo bem, a gente tem que fazer uma deferência aqui ao princípio da separação dos poderes. Então, antes de me imiscuir nessa atividade legislativa, nessa atividade criativa, digamos assim, eu vou estabelecer um prazo. Então, eu atesto a mora, estabeleço um prazo para que o Congresso Nacional sane aquela mora inconstitucional. O Congresso Nacional não se movimentando, aí então eu vou concretizar. E aí o professor Novellino também diferencia entre intermediária geral e intermediária individual. Perceberam? Quando ele fala intermediária geral, aí no caso daria o prazo, e aí o efeito seria erga omnes. E quando ele fala intermediária individual, daria o prazo, mas os efeitos
ficariam inter partes. Então fiquem bastante atentos. Só que essa discussão, principalmente com relação ao mandado de injunção, não é que ela perdeu um pouco a razão de ser, mas é porque em 2016 nós tivemos a edição da Lei 13.300, e aí ela trouxe a possibilidade aqui de uma eficácia que ultrapassasse ali o limite das partes, então realmente ultra partes, erga omnes. O artigo 9º da Lei 13.300 traz o seguinte: a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo primeiro. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Então, sobre essa posição legislativa, por essa condição legislativa, o professor Pedro Lenza traz o seguinte no seu livro, ele fala o seguinte: olha, o legislador optou, portanto, como regra, pela posição concretista intermediária, individual ou coletiva, autorizando a lei a adoção da posição concretista intermediária geral. Então percebam que primeiro ele prevê o tempo ali, né, um prazo para edição daquela lei, para edição daquela norma. Não havendo edição da norma, aí então pode pode concretizar e mais do que isso, pode até adotar efeitos ultra partes, erga omnes, tá certo? Agora, e no caso de superveniência da norma regulamentadora? A ideia aqui é o seguinte: olha, existe a omissão, o STF vai lá, decide, concretiza aquele direito. Só que depois de concretizado, surge a norma regulamentando. E aí, o texto legal também trouxe a solução para esse caso. No artigo 11, ele fala o seguinte: a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, não retroage, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, no caso do mandado de injunção, salvo se a aplicação da norma editada, ou seja, aquela norma que veio posterior, lhes for mais favorável. Aí, nesse caso, a aplicação vai ser o quê? Retroativa. Muito interessante, cai muito em concurso público esse dispositivo. Fiquem atentos. Agora, com relação à ADO, a ação direta de constitucionalidade por omissão, o que acontece? O 103, parágrafo 2º, ele traz aqui a dinâmica de quais seriam ali as consequências, né, da decisão, os efeitos. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Olha só, o professor Pedro Lenz, ele fala o seguinte: olha, a gente pode interpretar esse dispositivo de duas formas. Ou ele está falando que para o Poder Judiciário, aliás, para o Poder Legislativo, se for um órgão do Poder Legislativo, não há prazo, e que, no caso de órgão administrativo, o prazo seria de 30 dias, ou nós poderíamos adotar a segunda interpretação, que é adotada por ele e é a que a gente tem visto caminhar, que é o seguinte: olha, tanto um quanto o outro, a gente pode adotar prazo, pode estabelecer prazo, mas se for órgão administrativo, o prazo máximo é de 30 dias. A ideia é que para a edição de uma lei, né, para a edição de uma lei, o trâmite seria maior, seria mais alongado, então não há que se falar na fixação de um prazo exíguo desse de 30 dias, beleza? Vou mostrar mais à frente para vocês algumas jurisprudências, que a gente traz algumas decisões recentes do STF falando sobre, ah, sobre essas decisões jurisprudenciais, beleza? Então vamos lá. Aqui alguns entendimentos jurisprudenciais. O primeiro deles: o Congresso Nacional está atrasado em cumprir o dever de regulamentar o direito dos trabalhadores urbanos e rurais à proteção diante da automação, previsto no artigo 7º, inciso 27 da Constituição. E aqui é interessante porque, nesse ponto específico, o STF fixou um prazo de 24 meses para o Congresso Nacional editar a norma faltante. Então, percebam, pessoal, que nesse caso específico, o STF não se limitou simplesmente a atestar a mora, a falar: "Olha, Congresso, você está em mora". Não, estabeleceu-se um prazo. E nesse caso específico, o prazo foi de 24 meses, beleza? Vamos seguindo aqui em mais uma. Não há inércia legislativa quando sua atuação resulta em projetos de lei integralmente vetados pelo presidente da República. Por essa razão, o Congresso Nacional não está em mora na edição de lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, lá do artigo 18, parágrafo 4º. Pessoal, esse aqui, eu aposto que vai ser
objeto de provas de concurso muito, muito em breve. Por quê? Porque está sendo uma celeuma que se arrasta já há muito tempo quando a gente fala dessa necessidade de lei complementar federal para estabelecer o prazo para uma lei estadual falar, né, legislar ali sobre a criação, fusão, incorporação, desmembramento de município. E a gente está vendo constantemente, recorrentemente, ou pelo menos via, o Congresso Nacional desobedecendo aqueles prazos que eram fixados, não dando importância àquela mora legislativa, até chegar ao ponto de ser editada uma emenda constitucional convalidando todos aqueles municípios que já foram criados a despeito da ausência dessa lei complementar federal regulamentando. Então, teve uma norma, uma emenda constitucional criando ali, trazendo um dispositivo lá no ADCT, convalidando. É até uma norma muito, muito criticada, o professor Pedro Lenza fala muito dela, dessa emenda constitucional no seu livro, trazendo ali uma crítica. Mas fato é que sempre se atestou essa mora, houve o estabelecimento de prazo, e aí sempre se entendia pela efetivamente pela mora, né, constitucional, pela mora inconstitucional, aliás, do poder legislativo. Mas fato é que nessa decisão recentíssima do STF, percebam aqui em 27 de setembro de 2025, ele falou o seguinte: "Olha, espera aí, sucessivas leis complementares já foram editadas, né, já tentou se editar, né, foram projetos de lei, mas que esses projetos de leis foram integralmente vetados pelo presidente da República. Só a Dilma vetou 2 ou 3, salvo engano. Então, quando você traz aí essa atitude do Congresso, ele vem, legisla, mas, inevitavelmente, recorrentemente, o presidente vai lá e veta, aí a gente não pode reconhecer essa mora legislativa. Julgado aqui interessantíssimo e eu aposto que vai cair muito em breve no concurso de vocês. Outro entendimento, o Congresso Nacional está em mora na edição da lei regulamentadora referente à tipificação penal da retenção dolosa do salário dos trabalhadores. Nesse caso específico, estabeleceu-se o prazo aqui de 180 dias. Perceba então que depende muito do caso concreto e desse estabelecimento do prazo, né? Aí, claro, a gente tem que acompanhar a jurisprudência. E aí, ao final aqui, eu trouxe um mapa mental, vou deixar disponível para vocês, com todas as informações dessa nossa aula, com tudo certinho aqui, para vocês poderem revisar, para vocês terem um material aí, principalmente de revisão de véspera, beleza? Vou ficando por aqui, deixo mais uma vez o nosso contato, seja aqui no Instagram, seja mesmo por e-mail, para vocês mandarem dúvidas, mandarem feedbacks, mandarem, enfim, sugestões de temas para a gente tratar aqui na nossa aula, tá certo? Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém também que está estudando, que precisa entender essas diferenças aí, que vai se valer dessa aula, desse material inteiramente gratuito que a gente disponibiliza para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações caso não seja inscrito, caso não esteja ativada, para você não perder nenhum conteúdo referente a esses conteúdos mais técnicos que a gente traz, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, criminologia, seja referente também aos conteúdos mais motivacionais ou mesmo informativos que a gente traz para você. Para mim é um prazer enorme, vejo vocês nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos encontros. Até lá, tchau, tchau.